Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mistério das Finanças. Eu sou o Pedro Santos Guerreiro e, como sempre, estou aqui com o António Costa. Olá, António. Olá, Pedro, viva! Hoje vamos meter as mãos na massa, espero que não as mãos pelos pés, porque queremos falar, como não, daquilo que, enfim, que nos abala a todos os minutos de cada dia, desde há quase 10 dias. Temos uma crise política, ou temos uma crise na justiça, ou temos uma crise da economia, não sei, mas temos uma súbita crise. O mundo mudou, O seguramente. mundo mudou. O mistério das finanças. O mundo mudou e não foi para melhor. Não. Ou ainda não sabemos exatamente para onde é que vai, não é? Nós não temos muitos sinais. Tu, Pedro, fizeste um artigo na CNN digital, logo nos dias seguintes à crise, perguntando, afinal, 50 anos depois, se estamos nas mãos de quem? De facilitadores, de políticos, da justiça? Afinal, quem é que está a mandar no país hoje em dia? Eu não sei quem é que está a mandar, mas consegue-se perceber quem é que está a descontrolar o país. Sim. E repara, como é que isto muda tanto de um dia para o outro e muda porquê? Muda sobretudo porque há... Sobretudo não, muda porque há um caso de justiça, uma revelação bombástica, o sistema político, e provavelmente porque o governo já estava fragilizado, porque as relações com o Presidente da República também não eram as melhores, o sistema político não se segura e, portanto, decide ir para eleições. Sim. E de repente estamos em caos. O que vem a seguir só mostra esse caos. Fala o Primeiro-Ministro faz uma intervenção que não devia ter feito, percebe-se que toda a estratégia caiu, percebe-se que não há estratégia, ou seja, o governo está descontrolado, está a tentar perceber o que é que acontece e alguns dias depois o que está a fazer é pedir clarificações de justiça. E, portanto, isto remete-nos para algumas perguntas. Eu nunca vi a justiça ser tão criticada como neste caso e por boas razões. Ou melhor, por mais razões da ação da justiça, por boas razões a crítica. É muito pouco convincente aquilo que tem vindo a ser tornado público e é muito pouco convincente para os portugueses em geral, suponho eu, enfim, não há uma sondagem sobre isso, mas suponho que será a maioria. Foi pouco convincente para um juiz de instrução que viu os indícios que foram apresentados, portanto não é alguém que está a dar uma mera opinião, analisou e foi devastador para as intenções do Ministério Público e, portanto, o primeiro ponto é, pela primeira vez, eu julgo que é a primeira vez, em que vejo uma perplexidade, ainda não uma mobilização, mas uma perplexidade geral contra o sistema de justiça e, portanto, a suspeita de que aqui houve Excesso, descontrole, mais do que excesso. que se produziu que foi a justiça que provocou uma crise política sem fundamentos suficientes para isso. E a segunda coisa é que essa talvez seja menos surpreendente para quem está por dentro dos negócios em Portugal, que aquelas escutas, a maioria delas, o que mostra é um excesso de informalidade e um excesso de querer contornar as barreiras burocráticas que existem dentro do Estado. E depois há coisas que parecem normais, quer dizer, para quem não está habituado talvez não pareçam, mas na verdade são normais e outras que não são. A questão dos facilitadores tem a ver até com as normais. Ou seja, uma indústria que existe que vive da dificuldade e é por isso que se chama facilitador, porque facilita perante a dificuldade. Ora, quem é que cria a dificuldade? É essencialmente o sistema burocrático. A burocracia São os políticos, não é? Ou seja, são os legisladores. São os decisores políticos, sim. É quem legisla, são os partidos. E depois, ao mesmo tempo, estão a viabilizar uma estrada paralela de facilitadores, às vezes são advogados, outras vezes são consultores, outras vezes nem se percebe o que é que são. Facilitadores, comissionistas, intermediários, aqueles que vivem de uma carteira de contactos e que vendem basicamente o serviço do acesso direto a alguém que é quem interessa para desimpedir o problema. Muitas vezes estão a vender um serviço, muitas vezes é uma fraude. Estão a dizer que vendem uma coisa que na verdade não vendem. Sim. Ficam só a receber dinheiro, depois se corre bem dizem que foi eles, se corre mal dizem que está complicado. Isto também existe, esta indústria paralela à indústria paralela. E o que é bastante incompreensível é nós vermos que é o próprio Estado, o aparelho do Estado, que cria as dificuldades que depois, dentro do governo, ou paralelamente ao governo, se tentam ultrapassar, porque de facto investir em Portugal é infernal. Nós, António, já falámos
falamos há anos com ministros da Economia, com ministros das Finanças, com ministros das Infraestruturas, ministros das Obras Públicas, há anos que falamos. E sabemos que eles com microfones desligados estão mais à vontade e mais descomprometidos, faz parte, não no sentido que digam o contrário, mas têm menos partilhos. E nós sabemos que há anos que dizem isto. Há anos que dizem que é um inferno investir em Portugal. Portanto, os grandes investimentos tentam criar, por isso é que se criou o SPIN no tempo de Sócrates, e infelizmente depois os pequenos investimentos não têm esta possibilidade. Sim. E portanto... Concorrência desleal. É completamente desleal. E nós estamos a falar de um país que tem milhares de pequenas e microempresas que fazem candidaturas a fundos estruturais, que ficam anos à espera, às vezes já pagaram o IVA, já têm o crédito, já estão a pagar o crédito, já contrataram as pessoas, às vezes até já foram à falência, porque não receberam o apoio a que se candidataram e que no fim até é aprovado. E, portanto, tudo isto o que mostra é um enorme desequilíbrio institucional, que este caso de justiça não mostra, ele não mostra só isso, mas também revela isso, é que este excesso de informalidade em que intermediários ligam a empresários, ligam a políticos, a presidentes de Câmara, que ligam, e está tudo a fintar a lei, basicamente, e a tentar ultrapassar a burocracia, que é decidida pelos representantes dos mesmos partidos. Sim, eu não sei se concordo exatamente contigo na primeira parte da tua análise, que é o tema da justiça. Vamos lá ver. Eu acho que é de facto muito mau e a decisão do juiz de instrução criminal, diríamos, confirma esta minha avaliação, pelo menos me dá-me suporte a esta minha avaliação de que a detenção para interrogatório deveria ser a exceção e não a regra. Isto é, não havendo factos absolutamente inquestionáveis e absolutamente à prova de bala de que haveria o risco, por exemplo, de fuga ou de destruição de prova naquele momento, naquele dia, naquele momento em concreto, não vejo razão para que a Justiça não faça exatamente ao contrário. Isto é, não comunique às pessoas visadas, apresentem-se aqui ao dia X, à hora X, para serem ouvidos sobre um processo. E esse é um aspecto, eu diria, muito negativo. Na verdade, estas 6 pessoas estiveram detidas durante 6 dias. 6 dias. 6 dias. É incompreensível. E isso é uma enorme violência. Nós sabemos isso. Um assassinato, uma condenação pública. Porque a detenção durante 6 dias, o que passa para quem apanha as notícias é que eles são culpados. Já estão culpados. Quando, na verdade, de facto, o objetivo que era ouvir estas pessoas em contraditório aos indícios apresentados pelo Ministério Público poderia e deveria ser feito noutro contexto. Isto é, nós recordamos, por exemplo, que Ricardo Salgado apresentou-se de livre, espontânea vontade no TCIAP de Lisboa para prestar as primeiras declarações. Foi ouvido, veio embora, esperou pelas medidas de coação normalmente, em casa, enfim, trabalhou no BES, à data. Isto foi ainda em 2012, final de 2012. Ele foi ouvido e o juiz de instrução depois ouviu e tirou as suas conclusões. Ora, deter eu acho absolutamente insuportável e torna-se mais insuportável do ponto de vista mediático quando depois, obviamente, o juiz de instrução criminal, fazendo o seu papel, que é um juiz de direitos, liberdades e garantias, decide de uma forma tão diferente daquela que é proposta pelo Ministério Público. Isso ainda causa maior perplexidade. Agora, portanto, este é um aspecto muito negativo e não é de somenos. Desde logo para as pessoas envolvidas. Já a avaliação do Ministério Público, portanto, com os indícios recolhidos e apresentados ao juiz, e a decisão do juiz, eu aí vejo a justiça a funcionar. Isto é, o Ministério Público, eu creio, pode haver aqui uma explicação para medidas de coação tão gravosas apresentadas pelo Ministério Público. Por exemplo, há aquela empresa startup que pediu uma caução de centenas de milhões de euros e acabou numa caução de 600 mil euros. Ora, alguma coisa aqui está mal, não é? Há aqui uma falta de noção do que é que está aqui em causa. A detenção, a prisão preventiva de duas das pessoas, Diogo Lacerda Machado e de Vítor Scária, quando um saiu com uma caução e outro até nem tem caução nenhuma, tem entrega de passaporte. Há aqui uma diferença tão grande na avaliação que talvez tenha uma explicação passada que não é boa, eu reconheço, que é uma certa convicção de que o juiz de instrução criminal é uma extensão do próprio Ministério Público. Nós percebemos que foi assim com Carlos Alexandre durante anos.
Ministério Público chegava com um pedido de caução ou medidas de coação e eu tenho ideia que em alguns casos o juiz Carlos Alexandre até agravou essas propostas do Ministério Público. Ora, o confronto e a avaliação do juiz de instrução criminal face à proposta do Ministério Público é a justiça a funcionar. Obviamente que eu não desvalorizo esses 6 dias de detenção, é muito grave. Desde logo, depois acho que o Ministério Público cria uma expectativa junto pela forma como isto é feito e depois pela saída de informação parcial e sem o contraditório. Temos acesso digamos, na comunicação social à avaliação do Ministério Público para os despachos de detenção, etc., mas não há o contraditório dos próprios, cria a ideia de que já está tudo feito e tudo provado, quando este é o início de um processo. Daí eu dizer, só em situações absolutamente excepcionais é que faz sentido de ter alguém. O processo vai continuar. Há indícios fortes, é preciso dizê-lo, não é? Há indícios fortes ninguém está a dizer que do ponto de vista... Portanto, eu recuso a ideia de que o Primeiro-Ministro, até porque isso ainda está exatamente por explicar, enfim, mas o Primeiro-Ministro demitiu-se e o Governo caiu na consequência da demissão do Primeiro-Ministro com base num processo que não tem nada e eu não aceito essa discussão, até porque as consequências políticas, independentemente das consequências judiciais deste processo, já são suficientemente graves. Dito isto, eu acho que o Ministério Público e a Justiça têm que aprender a comunicar de outra forma antes e depois, não é? Antes de haver mandatos, de haver decisões e, sobretudo, depois de haver esta decisão do juiz de instrução criminal e de decidir que as pessoas podem esperar em casa, digamos, o custo do processo. Enfim. Olha, mas tudo isto tem muitas implicações e ramificações. Sim. E uma delas leva-nos ao nosso primeiro mistério. Nunca o zero valeu tanto. Saiba mais sobre as soluções de crédito de habitação Milênio no site, na app ou numa sucursal. Crédito sujeito à aprovação. Milênio. Aqui, consigo. Que é se este orçamento é um orçamento ao serviço do PS. E eu diria já que sim. Ou seja, o orçamento era o orçamento do Governo. E de repente parece que é o orçamento do PS. Em meia dúzia de dias, o IUC já caiu, já houve alterações, adições, por exemplo, com as despesas com os trabalhadores domésticos. Sim. Já houve aceleração das carreiras na função pública. Portanto, nós estamos se fizermos assim é como se estivéssemos a gastar mais 50 milhões por dia em promessas. Há outros impostos que vão ser faseados, aumentos anunciados que vão ser faseados, nomeadamente sobre o tabaco, por exemplo. Já há medidas fiscais e estamos só a falar do PS. Depois à volta, e portanto esta campanha vai ser um leilão de promessas e de ofertas, à volta também já temos o PSD a descer o IRC, por aí fora, a construir o hospital do Algarve. Agora, o que é impressionante é, portanto, Marcelo tomou uma decisão que foi aprovar este Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado que já tinha sido aprovado na Generalidade vai ser... Que era conhecido, não é? Que era conhecido e foi com esse pressuposto que o Presidente decidiu, vamos lá aprovar o Orçamento de Estado. Ele já está a ser completamente desfigurado na especialidade pelo próprio Partido Socialista. Sim. Porque já está em maioria absoluta, não é? Tem maioria absoluta. Temos que esquecer. Fazer as alterações. É que não é fazer um novo orçamento, é desfazer este orçamento. Sim. E isso tem questões, obviamente, até morais, não é? Porque estamos a falar do mesmo partido que de repente muda a sua estratégia orçamental, obviamente, por razões eleitorais, e depois tem a consequência outra que é, sobretudo, o desequilíbrio entre... o que mais assusta é sempre a despesa fixa, o crescimento da despesa fixa. O desequilíbrio para o futuro. E eu, antes de passar a bola a António, vou citar uma coisa. Vou citar uma entrevista. Ou seja, a nova revista do ECO tem como capa o Ministro das Finanças. Sim. E tem o título da entrevista lá dentro é "Passámos a ter muito menos risco perante intempéries". A entrevista foi feita antes desta crise política e enfim, pelos acontecimentos. Entretanto, neste momento está nas bancas e até pode parecer que a revista... Bom, esta é uma entrevista do passado, eu acho exatamente o contrário. Esta entrevista deve ser especialmente lida agora, porque é uma espécie de carta ao futuro que Fernando Medina não sabia que estava a escrever. Porque quando se lê isto, percebe-se de onde é que nós vimos e o que é que estamos, lá está, a desfigurar. Sim.
E os riscos que corremos, não é? Nós aqui, não falo por ti, mas falo por mim, eu tenho sido especialmente crítico das políticas e da falta de políticas até do governo. Mas sempre houve uma coisa positiva neste governo, que era o controle das contas públicas. Sim. A descida da dívida pública, o não ter... não ativar o preconceito ideológico contra o excedente, pelo contrário, é um governo que deixa 2 anos de excedentes e isso, neste momento, o que me parece é que com estas alterações todas ao orçamento feitas pelo próprio PS, isso está já a ser destruído. E, portanto, eu recomendo mesmo a leitura desta entrevista de Fernando Medina, para não nos esquecermos o que é que estava a ser feito, bem e mal, e claro que há aqui muito discurso, Sim. muita comunicação, e o governo faz sempre autopromoção, este e todos, tudo bem, mas perceber de onde é que vimos e o que é que estamos interessante. A destruir, incluindo o próprio PS. E sobretudo o risco vem do próprio PS, porque tem a maioria absoluta. E convém não esquecer uma coisa, há 2 candidatos à liderança do PS, Pedro Nuno Santos é deputado, José Luís Carneiro é ministro, portanto estão os 2... Certo. Em posição de influência direta das decisões hoje do partido e do governo. Ora, o IUC é talvez a medida mais emblemática, embora haja medidas, por exemplo, antecipação de medidas para a função pública que vão entrar já em vigor. Exato. Só entrar em 25, mas já vão entrar em 24, com impactos orçamentais relevantes. Mas é interessante ver, por exemplo, o argumento do próprio PS no Parlamento, na generalidade, defendendo que o aumento do IUC era uma matéria essencial também por uma questão ambiental e justiça social, e ver o mesmo argumento exatamente aplicado ao contrário. É que o PS agora propõe o fim do aumento do IUC, propôs, mas não só, até uma redução do IUC para carros a gasóleo anteriores a 2007. Que ainda é exatamente, é de facto uma volta, não é 360, é de 180 graus. Mas ora, só contribuiu para o descrédito. Para o descrédito. A Fernando Medina, nessa entrevista, ela foi feita no dia 24 de outubro. Tinha um contexto de facto diferente, e Fernando Medina reflete sobre os riscos para o orçamento, e eu, aliás, nessa entrevista fiz-lo com o diretor adjunto do ECO, Chico Lax Midas, e às tantas perguntarmos onde é que estão as reformas. E Fernando Medina dizia: se a redução da dívida pública em percentagem de PIB não é uma reforma, eu não sei o que é uma reforma. E portanto, ele tem alguma razão, tem. Mas é a única. Mas, de facto, ele teve dificuldade em apresentar outras, deu argumentos para que outras ainda não tivessem produzido efeitos na sua avaliação, mas acaba por dizer que esta é a reforma, de facto, é isto. E foi particularmente crítico, por exemplo, sem referir nomes, mas era claro os alvos, nomeadamente Pedro Nuno Santos, sobre esta ideia de que não devíamos ter excedentes, devíamos usar os excedentes, por exemplo, para aumentar os salários dos médicos ou dos professores, porque isso era, e diz Medina nessa entrevista, porque isso é um risco enorme e temos é que nos livrar do grupo de risco dos que têm mais dívida pública. Ora, o mundo mudou. E, entretanto, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, obviamente, comunicaram com o grupo parlamentar e disseram: vamos para eleições, portanto, é preciso retirar daqui. É gastar. Retirar todas as medidas que são politicamente difíceis e acrescentar-lhe medidas que são muito populares. E, portanto, vamos ter aqui um orçamento que vai ser desfigurado. Acho que a expressão é feliz. Nós tínhamos excedente. Quantas vezes é que este excedente vai ser gasto nos próximos... até março, não é? Até as eleições? Sim. E sobretudo, até contribui para uma coisa que tem sido pouco refletida, que é retira o argumento que era bondoso da parte do Presidente da República de que valia a pena aprovar o orçamento. Se calhar até para a proteção dos portugueses, se calhar deveria não ter sido aprovado nenhum orçamento para evitar este risco, que eu acho que o Presidente não acautelou. Eu admito que o Presidente tenha defendido isto por uma questão de estabilidade, nomeadamente externa, mas sobretudo eu creio por causa da redução do IRS, porque é um conjunto de medidas que entram em vigor independentemente do orçamento, aumentos da função pública, de pensões. Há uma coisa que não pode entrar em vigor sem orçamento, que é a descida de impostos, certo, que é uma matéria reservada da Assembleia da República e dos deputados. Nós sabemos que as famílias portuguesas estão sob enorme pressão. Nós às vezes discutimos a política para lá da realidade económica e social do país, e ela tem um impacto. Ora, a verdade é que a descida do IRS para um conjunto alargado de
de famílias, tem impacto já a partir de janeiro. Eu admito que o Presidente tenha olhado para essa dimensão de forma muito particular, para lá das dimensões de estabilidade internacional, etc. Esqueceu-se que o orçamento podia ser alterado para acrescentar outras coisas absolutamente eleitoralistas e, portanto, vamos ver o que é que afinal, que orçamento é que vamos ter no dia 29 de novembro, que é a data de aprovação final global do orçamento. Mas temos mais mistérios, não é, António? Temos. Qual é o mistério que tu trazes hoje? Olha, os banqueiros gostam assim tanto de Centeno? A Parece que pergunta... sim, não é? Parece que sim. A pergunta tem a ver com as manifestações públicas, em particular dois que se manifestaram de forma clara: Paulo Macedo, Presidente da Caixa Geral de Depósitos, e António Horta Osório, enfim, não é um banqueiro em exercício, mas enfim, mas sempre muito presente e muito relevante e muito influente nas suas avaliações. O que é que dizem Paulo Macedo e António Horta Osório? Que Mário Centeno é absolutamente inquestionável do ponto de vista da competência técnica, também ninguém pôs isso em causa, na verdade, mas que o que aconteceu nesta semana com as declarações ao Financial Times, o desmentido do Presidente, a sua disponibilidade para assumir funções como Primeiro-Ministro, não põe em causa a sua integridade e integridade do ponto de vista da independência e da imparcialidade no exercício da função de Governador. Eu devo dizer, em primeiro lugar, discordo. Mas como já discordei da passagem de Mário Centeno de Ministro para Governador, acho que isto é mais um episódio que fragiliza muito o Banco de Portugal. Mas eu acho que há aqui um tema que eu acho que talvez Paulo Macedo e António Horta Osório, e eu diria em particular Paulo Macedo, não terão avaliado devidamente. Não é particularmente um sinal muito positivo quando o supervisionado diz muito bem do supervisor. Não dá muito bom ar. Isto é, digamos, neste tema falamos até de conflitos de interesse, de independência, se calhar quem ouve banqueiros a defenderem a manutenção deste governador chegará à conclusão que se calhar não estarão a defender exatamente porque o governador está a ser muito exigente. E isso também não ajuda a esta confusão. Eu acho que a separação, a avaliação técnica, obviamente, e de competência, para lá de legítima, até é verdadeira, porque Mário Centeno tem, obviamente, mais do que competências e capacidades e autoridade e até relevância internacional para ter esta função. Nunca foi isso que esteve em causa. Em cima da discussão sobre se Mário Centeno é parcial ou imparcial no exercício, ou os estatutos e o código de conduta do BCE, aliás, não fala apenas em imparcialidade efetiva, fala na percepção de imparcialidade. Isto é, quando os agentes económicos olham para a figura de um governador ou de um alto quadro de um banco central e percepcionam que ele não é independente e imparcial no exercício das suas funções. Eu creio que mesmo aqueles que dizem, aliás, o próprio Comitê de Ética, não é? Que diz que Mário Centeno teve uma conduta correta, mas ao mesmo tempo parece não, é uma coisa um bocadinho contraditória nos termos, porque também diz que houve danos reputacionais na imagem do Banco de Portugal. Mas então, se teve uma conduta correta, quem é que provocou os danos reputacionais? Será que o Comitê de Ética, liderado por Rui Vilar, está a dizer que foi o Governo ou o Presidente que tomaram decisões que puseram em causa ou causaram danos reputacionais? Enfim, fica a dúvida que eles não esclarecem, mas enfim, mas o meu ponto é outro, eu creio que os banqueiros, especialmente neste momento, devem abster-se, diria sobretudo elogiar Mário Centeno. Eu acho que não o estão a ajudar e estão a prejudicar esta ideia de independência. Estávamos a discutir a independência de Mário Centeno face ao Governo, ao Partido Socialista, e agora até podemos discutir a independência do supervisor face aos bancos que têm que supervisionar. Eu acho que há aqui uma lição que é preciso aprender. Fez-me lembrar o que aconteceu com o Paddy Cosgrove. Sim. Ou seja, quando há assuntos políticos, é preciso. Eu não digo que as pessoas das empresas, no caso de Paddy Cosgrove, ou dos bancos centrais, no caso de Mário Centeno, eu não digo que não se devam meter. O que digo é que devem ter a consciência de que se meterem, vão estar sujeitos a consequências, depois vão ter que assumir. Paddy Cosgrove foi afastado não porque tenha dito alguma coisa de que fosse
enfim, que fosse altamente censurável, mas apenas pelo facto de ter tomado uma posição política. Sim. No caso, contra Israel. Ou contra aquilo que ele considerou serem crimes de guerra de Israel. No caso de Mário Centeno, pronto, e foi afastado da liderança Exato. Na prática foi afastado. do Web Summit. Formalmente foi ele que se demitiu, na verdade. Sim, foi foi uma afastado. consequência da... E a Web Summit está a demarcar-se o máximo possível, a dizer que ela era um embaraço, uma distração, etc. Já passou a ferro. Sim. Ficou para a história, por causa de um tweet. E Mário Centeno, de repente, exatamente. também vê a sua reputação de independência, não a técnica, como dizias, mas a reputação de independência questionada por causa de um telefonema em que ele não sabe exatamente tudo como é que aconteceu, mas em que ele não fechou a porta à possibilidade de liderar um governo de emergência, numa situação de emergência. Ele não terá dito que sim e não terá dito que não. Só que depois falou ao Financial Times e enrolou-se. E depois foi preciso envolveu o presidente, não é? Pronto. É um bocado a mesma coisa. Quando há determinadas questões políticas, eu não digo que as pessoas não se devam envolver, mas se envolvem têm que ter a noção de tudo o que lhes pode acontecer, que é entrarem com ou sem razão, e provavelmente vão ser queimados, porque este processo está a acontecer, é um processo um bocadinho de queima. Houve uma queima primeiro de António Costa, que agora está a tentar renascer como fênix aos poucos e tem um exército de pessoas à sua volta que já começam a exigir que o Ministério Público, ou melhor, que o Supremo Tribunal de Justiça se conclua o processo rapidamente, e estão a ser queimados. Quer dizer, Fernando Medina, para darmos o exemplo, era um potencial candidato a líder do Partido Socialista, neste momento não está sequer nas listas, porque não... nas suas intenções, porque sabe que neste momento não seria possível, talvez fique à espera do futuro, não sei. Mas neste processo de queima, que é muito típico nestas alturas, quem acha que consegue saltar a fogueira, provavelmente não consegue e vai ser queimado. A partir do momento em que Mário Centeno quer jogar, ou está disponível legitimamente para jogar o jogo da política, depois tem que estar preparado para as consequências de entrar nesse jogo. Porque ele nem jogou, se reparares. Ele nem jogou. Quer dizer, ele atendeu um telefonema. Foi isto que aconteceu e não disse que não. Mas ele não tomou posição pública. Depois foi arrastado por isso. Sim, o próprio Primeiro-Ministro envolveu, eu creio que desnecessariamente. Sim. Porque não precisava ter dito que tinha discutido com o Mário Centeno, que tinha apresentado o nome de Mário Centeno. Aliás, do que se sabe, da morte. havia outros potenciais nomes nesta solução, enfim, politicamente difícil, mas independentemente das suas condições, a verdade é que o nome dele, ora, isso arrasta necessariamente o Banco de Portugal para uma discussão onde o Banco de Portugal não pode nem deve estar. Eu creio que não haverá nenhuma decisão do Comitê de Ética do BCE que leve a uma situação de demissão, que aliás tinha que ser o governo português a fazê-la. Mas creio que fragiliza a posição de Mário Centeno. E isso era desnecessário, sobretudo neste contexto. Talvez tenha sido uma lição para Mário Centeno. Espera-se que sim. António, vamos às moedas. Sim. Ora, nós todas as semanas teremos sempre uma boa e uma má moeda e esta semana vamos ter duas más moedas. O que é raro, eu acho que é a primeira vez. É a primeira vez mesmo. É a primeira vez que nós trazemos duas más moedas e isso em si também não é falta de imaginação. Não. É intencional no sentido em que há semanas em que nada corre bem. Em que não dá para ver o copo meio cheio quando ele está partido e a água está derramada no chão. E por isso hoje trazemos duas más moedas, uma da justiça, outra da política. Vamos à tua má moeda, a tua primeira má moeda. Eu vou, como má moeda, identificar até em coerência com o que já disse, Lucília Gago, Procuradora-Geral da República, porque ou nos meteu numa alhada ou não está a conseguir tirar o Ministério Público dessa alhada. Ela não tomou posição pública, participou num comunicado que foi desastroso e hoje, como eu dizia no princípio, eu não me lembro de ver a justiça tão amplamente criticada. Creio que ainda estamos na fase do benefício da dúvida. Sim. Portanto, a maior parte das pessoas eu acho que está perplexa e basicamente o que está a dizer não é só isto, pois não, há mais coisas, não há? Acho que é isto que está mais ou menos na cabeça de todas as pessoas, portanto ainda há uma fase de perplexidade, mas são cada vez mais as vozes que estão a criticar o Achas que ela devia falar publicamente? Eu acho que é obrigatório. Eu percebo, primeiro, que este é um papel que as funções que Lucília Gago exerce recomendam muita discrição
e compreendo, além do mais, que falta alguma pedagogia sobre o que é a independência dos procuradores, a relação entre a PGR, o DCAP, cada procurador, etc. Eventualmente isso deveria ser melhor explicado, mas não podemos fazer de conta que foram 3 procuradores que tiveram uma ideia peregrina, e até porque não foram. Até porque houve envolvimento da própria, não é? Como tinha que haver. E bem, portanto, claro, não é tendo em conta a gravidade da situação, ela pode ter, a procuradora ou o procurador pode ter capacidade de avocar esse tipo de projeto. O terreno é minado e eu creio que a procuradora deve estar a ver se isto passa, mas não vai passar e vai ser cada vez pior. A não ser que haja explicações cabais, eu duvido que alguma explicação seja cabal. Portanto, percebo a dificuldade em falar neste momento, mas estar em silêncio é pior, na minha opinião. E isto vai acabar. Provavelmente já devem estar à procura de quem é que vai cair por causa disto. Se é o diretor do CIAP, se são os procuradores, se é a PGR, provavelmente já deve estar a acontecer um processo de quem vai ser o culpado disto, quem vai ser o sacrificado. Eu acho difícil que não seja a própria. Agora, claro que a PGR termina o mandato no próximo ano, portanto já vai ser o próximo governo que vai estar envolvido no processo de sucessão, em condições normais, até em coerência com o passado, Lucília Gago poderia ser reconduzida. Acho que isso não vai acontecer. Acho que é difícil, sim. E até percebo qualquer que seja o governo. Acho que as instituições estão a ser muito abaladas. O governo, o Partido Socialista, como há bocado dizíamos, o próprio Parlamento e a Justiça também. E a Justiça também, sim. E está a emergir uma figura central, que é o Presidente da República, como o símbolo também da estabilidade e da credibilidade. Creio que ele está a fazer por isso, ele próprio, e portanto compreendo que de repente não pode ser pegar numa metralhadora e começar a matar politicamente toda a gente. Agora é grave demais o que está a acontecer, e Lucília Gago, salvo boa explicação, que eu admito que haja, acho difícil que ela exista, mas admito que haja, salvo boa explicação, está a fazer um péssimo serviço. Ora, se não houver explicação nenhuma, então não há boa nem má explicação. Sim. E isso é mau. Eu admito uma coisa, para concluir, que as explicações que existam, poderá ser até um wishful thinking da minha parte, mas as explicações que existam estejam no âmbito de um processo de investigação sobre o qual não podem ser dados públicos. Isto é, nós sabemos que este processo começou com a Startup Campus, ainda não tocou no lítio, não tocou no hidrogênio, enfim. Admito que as explicações que tu esperas e que eu diria também espero e que os portugueses esperam toquem matéria sobre a qual a PGR e o Ministério Público não podem falar nesta altura. Em algum momento vai ter que dar essas explicações, nomeadamente, se não der detalhes sobre o processo, admito que obviamente do ponto de vista judicial possa não poder dar, tem que dar detalhes e informação sobre o processo. Em que ponto é que está o processo? Vai haver mais alguma coisa? Há mais coisas em investigação ou não há mais coisas em investigação? Isto é, tem que sinalizar, mais que sinalizar, tem que detalhar e evidenciar que isto não foi uma mão cheia de nada, porque foi essa a expectativa que foi criada e que depois foi destruída com a decisão do juiz de instrução criminal. Sim, só há um cenário em que as coisas podem melhorar, que é perante a apresentação do recurso do Ministério Público dessa decisão do juiz da instrução, que a decisão seja oposta. Acho difícil que isso aconteça, mas é a única maneira do Ministério Público ainda conseguir restabelecer. E irónico seria se o recurso fosse parar às mãos de Carlos Alexandre, que está na relação. Eu creio que, como Carlos Alexandre terá tido decisões sobre este processo nas escutas, lá atrás, e se teve, provavelmente não poderá ser ele próprio depois na relação, por evidente e óbvio conflito de interesse, ou risco de conflito de interesses, a decidir e a receber este processo. Mas enfim, veremos. Mas qual é a tua má moeda? Olha, a minha má moeda é João Galamba, que é uma peça central em todo este processo. É arguído neste processo, ainda não foi ouvido. Veremos qual vai ser o desenvolvimento da sua condição, digamos assim, se vai ser ouvido e que explicações dará, porque obviamente terá as suas, seguramente. Não vou fazer a maldade de dizer, como disse António Costa de José Sócrates, que terá a sua verdade para contar à coisa, mas terá a sua versão dos acontecimentos, a sua avaliação, mas sobretudo aqui a dimensão que me interessa nesta altura é a política. Foi ao Parlamento defender o orçamento das infraestruturas,
foi questionado sobre se manteria em funções e disse no Parlamento: tenho todas as condições para manter em funções e não me vou demitir. E passado 2 ou 3 dias demitiu-se. Obviamente que foi penoso, aquela audição foi penosa, o que se seguiu também foi muito mau. Também acho que houve provavelmente um excesso de exposição, por exemplo, da família, que eu achei de facto muito negativo. Isto é, o que está em causa é o político, não é? Não é a família, seguramente, aos filhos ir para a escola, não é? Nós não queremos nem temos que saber sobre isso, e acho que isso provavelmente foi ultrapassado em alguns momentos e não deveria ter sido, mas por todas as razões. Começou em maio um problema para o governo com João Galamba, e o choque entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro António Costa acaba da pior forma. E olha-se para trás e pergunta-se, um homem inteligente e um político hábil, não apenas habilidoso, mas hábil e inteligente como António Costa, como é que não decidiu substituir João Galamba em maio? Podemos dizer, olhando para trás, hoje é fácil dizer, mas também a verdade é que foi dito lá atrás, isto vai ser um problema e vai agarrar António Costa ao seu futuro, e não é que agarrou mesmo. Talvez se admitisse que demoraria mais tempo, mas demorou apenas nem 6 meses. Sabes uma coisa curiosa? Quando João Galamba foi secretário de Estado da Energia, Sim. Ele saiu com uma reputação muito elevada entre os empresários. Sim. Eu lembro-me, por exemplo, de um texto, uma espécie de perfil de saída que o Expresso publicou quando ele saiu de secretário de Estado da Energia, escrito por Miguel Prado, que é um jornalista que há muitos anos segue o setor da energia. Essa espécie de perfil recolhia uma série de depoimentos de pessoas que elogiavam muito João Galamba no exercício das funções de secretário de Estado da Energia, que era uma área para a qual ele nem sequer tinha um conhecimento específico. E qual era o grande elogio? É que era um homem que fazia. Era um homem que fazia acontecer. Era um secretário de Estado que atendia ao telefone e que resolvia problemas. Ora, aquilo que nós vemos agora nas escutas é o mesmo João Galamba que também agiliza processos. Porventura agiliza demais, enfim, a Justiça dirá, não quero pronunciar muito sobre isso. Sobre justiça, mas o agilizar do ponto de vista político já é mau. É isso. Agora, ele politicamente, me parece, é que, por exemplo, ao contrário de Fernando Medina, vamos ver o que é que o tempo traz, eu acho que João Galamba nunca mais voltará a ser, enfim, nunca digas nunca. Na política, exatamente. Mas acho que politicamente, porque por causa da credibilidade, sim, ele foi muito achincalhado e está a ser muito achincalhado como alguém muito incredível. Isso tem a ver com a reputação dele do passado, aqueles murros na mesa que ele gosta de dar, aquele excesso. Tens razão, ele tinha recuperado na Secretaria de Estado de Energia ou tinha conseguido inverter essa percepção pelo trabalho que o setor identifica como positivo na gestão da pasta. Destruiu, em pouco mais de um ano, toda essa construção reputacional que fez na energia. Quer ou não, é o centro de uma questão política. E eu concordo contigo. Dificilmente vejo, no futuro próximo, nunca mais não, mas num futuro próximo, a ter algum tipo de desempenho, papel político no PS ou no governo ou em alguma instituição. Veremos. António, e que nós cá voltamos na próxima semana. Até para a semana, Pedro. Até para a semana. O mistério das finanças. Nunca o zero valeu tanto. Saiba mais sobre as soluções de crédito de habitação Milênio no site, na app ou numa sucursal. Crédito sujeito à aprovação. Milênio. Aqui, consigo.